Vamos seguir com informação sobre as entidades do agronegócio e do setor portuário que classificaram como ilegal a invasão de indígenas ao terminal da Cargill em Santarém, no Pará, que aconteceu na última sexta. Para a gente falar sobre isso, conversamos agora ao vivo com o deputado federal e também presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Primeiro, a sua avaliação, então, a respeito dessa situação bastante tensa envolvendo negociações que não prosperaram com esse grupo de manifestantes. Bom dia, obrigado pelo espaço, prazer estar com vocês aqui. Um absurdo completo, né? Ditos indígenas invadindo uma propriedade privada, aliás, um terminal extremamente importante, terminal que trabalha com boa parte do comércio exterior da região norte do país, né, que tem a responsabilidade de atender o Arco Norte, que é um escoamento tão importante de produção que nós temos, invadido, e não só invadido, depredado e completamente destruído. Quebraram as câmeras de vigilância, quebraram toda a iluminação, cortaram toda a questão de fornecimento de energia elétrica para o terminal. Foi pedido ajuda, né? Nós intermediamos a senadora Tereza Cristina, a senadora Zequinha Marinho, que é lá do Pará, e a nossa bancada, com o governador, com o secretário de Segurança, com o ministro da Justiça, com o ministro da Agricultura, e parece que não há um entendimento da gravidade desse problema e do tamanho desse problema. Existem problemas maiores ainda, que é a garantia da possibilidade do direito de propriedade. Esse direito de propriedade que o próprio judiciário tem que garantir. Isso está na nossa lei, está na nossa Constituição. E não há uma decisão por parte do Tribunal de Justiça também do Estado do Pará. Então, é uma situação extremamente complicada e, infelizmente, quanto mais eles ficam e mais tempo leva essa retirada, fica demonstrando para esses movimentos invasores e criminosos que invadir compensa, que depredar compensa e que nada acontecerá com eles. É por isso que a gente trabalha no Congresso para endurecer a legislação, para dizer que quem invade não tem direito a benefício social, que quem invade tem que ser criminalizado, e eles fazem isso porque eles têm a certeza da impunidade. É completamente contrário, é um ataque direto a toda a soberania nacional, a toda a questão do Estado Democrático de Direito e uma afronta claríssima a todo o Estado brasileiro. Deputado, as lideranças indígenas dizem que o movimento quer chamar a atenção para os impactos que esses corredores de exportação geram para os rios amazônicos. Como é que o senhor olha e analisa esse argumento e como que vocês também monitoram e enxergam esses impactos que são mencionados por esses indígenas em locais como o de atuação da Cargill? Veja, esse governo tem tido um discurso muito próximo dessas entidades indígenas, né? Inclusive, na própria COP, depois que eles invadiram a COP lá em Belém do Pará, eles receberam uma série de estudos de demarcações e novas demarcações. Agora, não falam as questões que estão fazendo e que o governo está sendo completamente conivente, como, por exemplo, as invasões de propriedades privadas no sul da Bahia, em que os proprietários rurais, os fazendeiros, os produtores rurais estão sendo expulsos das suas terras por ditos indígenas sob proteção do Estado brasileiro. A mesma coisa que está acontecendo aqui no oeste do meu estado do Paraná, na cidade de Guaíra e de Terra Roxa, em que indígenas invadem as propriedades e a própria Força Nacional, por ordem do Ministério da Justiça, está lá protegendo os invasores. Então é um problema de diálogo entre os mesmos, um problema de diálogo entre as partes que se entendem, se aproximam e se defendem. O governo precisa resolver isso, tem que chamar os seus pelegos, os seus aliados e dizer para eles que eles estão passando da conta. Deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, ao vivo no Jornal da Manhã, para a gente desdobrar também outros assuntos de grande relevância envolvendo essa área produtiva, econômica do país, deputado. A gente tem aqui novidades, ou pelo menos expectativas de novidades relacionadas a esse tarifaço de Donald Trump, derrubado pela Suprema Corte norte-americana, e de que forma que isso pode impactar o mercado de produção brasileiro, sobretudo do agronegócio. Veja, não está fácil para o Trump essa decisão que ele tomou de fazer essas tarifas unilaterais para diversos países,
foi julgada ilegal pela Suprema Corte Americana, e isso tem um impacto direto na economia americana. Diversos artigos e textos publicados aí durante o final de semana mostram o tamanho desse volume, né? Hoje nós estamos falando em praticamente 130 bilhões de dólares de impacto para o governo americano, que teriam que ser ressarcidos. Desculpa, entrou uma ligação aqui. Que teriam que ser ressarcidos para... Vocês estão me ouvindo ainda? Desculpa. Está prejudicando, deputado. Pode continuar, não está prejudicando aqui. Pode. Que teriam que ser ressarcidos para essas entidades. Aliás, várias entidades em Washington já se mobilizando pedindo esse ressarcimento. Em seguida, ele respondeu, tarifou em 10% todos os países, baseado numa lei lá de 1974, e depois aumentou para 15%. Isso ainda precisa ser aprovado pelo Congresso, a manutenção dessas tarifas. Mas para nós, produtores brasileiros e principalmente para os setores do agro prejudicados por essas tarifas, ainda temos muita dúvida do que é que vai acontecer e o que a gente pode fazer para voltar a ter a exportação para os Estados Unidos de diversos produtos. Você está muito claro o problema da madeira, né? Os compensados, as cercas, as molduras de madeira que tiveram um impacto direto e muito forte, inclusive com fechamento de unidades aqui no Brasil. A nossa dúvida é se a gente pode reabrir esse mercado e quanto tempo vai levar isso. Ainda tem a investigação 301, ainda tem uma outra investigação sobre comércio unilateral com o Brasil, que precisam ser vencidas. A CNA, nossa entidade maior dos produtores, Confederação Nacional da Agricultura, tem atuado diretamente nas negociações lá em Brasília, assim como lá em Washington, aliás, assim como várias outras entidades, para a gente entender qual é o próximo passo para os exportadores brasileiros para a gente possa recuperar esses mercados. Deputado, só para a gente arrematar, enquanto isso, eles vão trabalhando como se a solução não tivesse acontecido, porque se depois as coisas se ajeitarem, pelo menos é uma notícia positiva e eles já estariam preparados para isso? Minimamente preparados, né? Óbvio que quando houve a tarifa e o mercado americano passou a não ser mais interessante para os produtores brasileiros, foram buscar outras rotas de comércio e buscar outros parceiros. Então, várias indústrias desviaram a sua produção para outros países, para outros locais. Precisaria haver toda uma recomposição, que não é algo a curto prazo, precisa ter toda uma remodelagem de negócio para voltar para os Estados Unidos boa parte desses produtos que são tributados. Aliás, caindo agora essa tributação, serão ressarcidos esses produtores que tiveram uma tributação excessiva, que já tinham contratos firmados e que enfrentaram dificuldades na competitividade dos produtos brasileiros. Essas são as dúvidas todas que a gente ainda tem que responder. Deputado Pedro Lupion, presidente da Frente do Agro na bancada, portanto, no Congresso, muito obrigada pela sua atenção com a audiência aqui da Jovem Pan do Jornal da Manhã, deputado. Eu que agradeço, muito obrigado, bom trabalho para vocês. Até a próxima.